A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Eu sou o Bispo Emerson Viana, tenho a satisfação de estar aqui com você nesta programação toda especial. Que bom, hein? Chegou aquele dia. Hoje vamos falar sobre as doutrinas que profanam o Evangelho, doutrinas que muitas vezes levam as pessoas à ruína e às perdições. Muitas pessoas não ligam para isso não, sabe? Elas falam que o importante é você ter Deus no seu coração, e não importa qual religião que você siga, o importante é você ter uma igreja, seguir uma igreja. Nós não acatamos isso, né? A palavra de Deus não diz assim, a palavra de Deus diz pelo contrário. Aquele que crê em mim, conforme dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E você que realmente vive a palavra de Deus, você vai participar hoje da nossa programação. Mande a sua pergunta para os nossos convidados. Você não vai perguntar sobre igrejas, nós não estamos aqui para falar de igreja, nós estamos aqui para falar sobre doutrinas que profanam o Evangelho, e você vai fazer as suas perguntas para os nossos convidados. Você tem 30 minutos hoje para fazer as suas perguntas. Hoje o tempo ele é mais escasso, então eu não vou dar aqueles 50 minutos que sempre nós damos normalmente. Hoje eu vou dar 30 minutos para você fazer uma pergunta sobre doutrina, sobre alguma doutrina de algum ministério, de alguma religião, de alguma seita, para você colocar aqui para os nossos convidados, e nós vamos responder as suas dúvidas hoje. Dúvidas sobre doutrinas que profanam o Evangelho. Eu tenho a satisfação mais uma vez de receber o pastor Everton. Pastor Everton, muito bom dia, que bom recebê-lo aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Graças e paz, Bispo Everton, pastor Luciano, a todos da produção da Rádio Adore Mais, a você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, da Rádio Adore, da comunidade Amor e Graça. Um ótimo dia, é sempre um prazer, uma grande satisfação estar aqui. Agradeço muito pelo convite, creio que vai ser um tempo especial que vai edificar muito nossas vidas. Eu que agradeço pela sua participação, pela sua presença. Também está aqui conosco pastor Luciano Scala, mais uma vez aqui formando a nossa bancada aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Bom dia, pastor Luciano. Bom dia, Bispo, bom dia, pastor Everton, bom dia a toda a equipe da Rádio Adore Mais. É um prazer estar aqui mais uma manhã para nós falarmos de um assunto tão importante, né? Um assunto tão relevante para nossa caminhada de fé. Esse assunto vai ser bem interessante. Fica conosco e vamos aprender juntos. Está certo, eu vou já colocar a minha primeira pergunta aqui para os nossos convidados, lembrando para você que está hoje nos ouvindo pela primeira vez, que o WhatsApp para você participar, você que está fora de São Paulo, é 11 e o número é o 96504-9910. Através desse WhatsApp você manda aqui as suas perguntas de áudio. Você pode formular a sua pergunta de áudio hoje ou mandar o seu texto para nós, tá bom? Você pode mandar um vídeo também se você quiser. Quer aproveitar hoje para participar conosco através de um vídeo? Então mande o seu vídeo, você tem 30 minutos para fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados sobre doutrinas que profanam o Evangelho, doutrinas que são contra, que o Evangelho é contra essas doutrinas. 96504-9910. Primeiro você vai lá no discador, como se você fosse ligar para nós, aí você coloca esses números, 96504-9910, e aí você salva, vai no WhatsApp, manda aí o seu áudio de 1 minuto no máximo, ou o seu texto para fazer as suas perguntas para os nossos convidados. Eu vou fazer a mesma pergunta para as considerações iniciais, tanto para o pastor Everton como também para o pastor Luciano Scala, sobre, na opinião de vocês, qual é a doutrina que mais profana o Evangelho? Aquela que vocês falam assim, meu Deus do céu, não é possível que essa doutrina alguém possa pregar alguma coisa nesse aspecto. E as suas bases bíblicas, né? Para vocês colocarem por que essa doutrina, na opinião de vocês, ela profana o Evangelho. Começando pelo pastor Everton. Pastor Everton, qual é a doutrina, na sua opinião, que mais profana o Evangelho e por que o senhor acha isso? Quais são as suas referências bíblicas
para essa questão. As suas considerações iniciais, vamos lá, pastor Everton. Pô, que pergunta difícil, hein, bispo? Porque hoje em dia nós temos uma gama tão mas tem diversa. aquela que você fala assim, não, essa não passa. Essa e ainda aqui... bem que começou do lado de lá. Tem uma que você fala assim, não, essa aqui não passa, essa aqui realmente ela é muito antibíblica, não dá para catar, não dá para aceitar, pode ser de qualquer religião, tá? Não precisa ser só da religião evangélica, não. Então, como eu disse aqui, a gama, né, de diversidade de falsas doutrinas, que nós chamamos de heresias ou doutrinas heterodoxas, ela é muito abrangente, né? Hoje nós temos uma variedade muito grande, infelizmente, até inclusive como um sinal dos últimos dias em que falsos mestres, falsos profetas iriam surgir e iam inclusive arrebanhar muitas pessoas para essas falsas doutrinas. Mas para mim o que me chama a atenção, embora pareça que ela não esteja tão evidente assim na prática do dia a dia da igreja, mas ela ganha um espaço muito grande dentro da academia e de forma assim muito sutil ela vai se emanando dentro das igrejas, de forma que a gente não perceba que é a teologia liberal. Para mim ela é uma das maiores heresias que nós temos nos nossos dias, né? Porque... Explica um pouquinho o que é a teologia liberal para os nossos ouvintes leigos e as bases bíblicas, por favor. A teologia liberal ela foi um movimento que se iniciou ali por volta do século XIX, em que ela tinha algumas fundamentações totalmente antibíblicas. É uma nova leitura, uma nova forma de interpretar a Bíblia. Por exemplo, uma característica muito particular da teologia liberal é aquilo que nós chamamos de demitologização. Demitologização, o que é isso? Se extrai do texto sagrado tudo aquilo que é um aspecto sobrenatural. Por quê? Porque os teólogos liberais, geralmente, eles fazem uma hermenêutica bíblica embasada em simbolismos, em figuras de linguagem, quando o texto ele arroga para si uma interpretação mais literal. Então, por exemplo, a questão de Jonas ser engolido por um grande peixe. Eles vão explicar, não foi bem assim que isso aconteceu. Na verdade, aquilo ali era uma ilustração que o profeta utilizou para se falar de alguém que fica isolado da parte de Deus, mas não que de fato esse milagre aconteceu. Jesus andar por cima das águas, não foi exatamente bem assim que aconteceu. Era a maré que estava abaixo. Isso, exatamente. Então, todo elemento miraculoso do texto, eles tiram para dizer que aquilo, na verdade, não aconteceu ipsis literis, ou seja, da mesma forma com que está escrito. Uma outra característica é a relativização do pecado. Então, muitas práticas pecaminosas que foram combatidas por Jesus e pelos apóstolos do Novo Testamento, hoje há uma aceitação, como se a graça pudesse abarcar o pecado de alguém que já aceitou Jesus. Então, por exemplo, a questão da homossexualidade, a questão eles têm uma aceitação muito grande para... digamos assim, certos grupos da sociedade que são menos favorecidos. Então é como se o evangelho de Jesus tivesse um objetivo final de ser anunciado prioritariamente a essas classes sociais menos desfavorecidas, em detrimento de outras classes. Então o rico ele é abandonado do evangelho, o evangelho é somente para o pobre. Uma outra coisa que é comum também, o pluralismo religioso, o sincretismo. Então todas as expressões de fé, de alguma forma, vão levar a Deus, segundo o pensamento, segundo a ótica da teologia liberal. Então não importa se você está adorando a Deus em um terreiro de candomblé, em uma igreja católica ou uma igreja evangélica, contanto que a intenção do seu coração seja se aproximar do Senhor. Essas e outras doutrinas que são propagadas pela teologia liberal, ao meu ver, são os maiores cânceres, digamos assim, que nós temos hoje dentro das falsas doutrinas. Está certo, então está aí as considerações iniciais do pastor Everton. Ele fala, na opinião dele, que a teologia liberal ela é uma das maiores doutrinas que profanam o evangelho. Você pode fazer a sua pergunta agora, você tem 20 minutos para mandar o seu áudio ou o seu texto, participe do nosso programa, nunca se esqueça, você abrilhanta o nosso programa, sem você o nosso programa não caminha, então preciso que nos próximos 20 minutos que você mande um áudio ou um texto aqui perguntando para os nossos convidados, nossos pastores aqui, qual é a doutrina, na sua opinião, sobre alguma doutrina.
e pergunte aqui sobre a sua dúvida sobre a doutrina do A, do B, do C, sobre espiritismo, catolicismo, qualquer doutrina que profana o evangelho, até mesmo doutrinas evangélicas. Se você tem dúvidas sobre uma doutrina evangélica e quer perguntar, ô pastor, isso aqui não profana o evangelho, isso aqui não é contra o evangelho, então mande as suas perguntas para nós. Pastor Luciano Scala, a mesma pergunta eu te faço, não vale teologia liberal, tá? O senhor não pode colar, né? Me disseram aqui que o senhor gosta muito de colar do pastor Everton, não pode colar hoje. O senhor me responda para mim qual é a doutrina que mais profana o evangelho, na sua opinião, e as bases bíblicas para isso. Então, vamos lá. Sem dúvida, né? O pastor colocou aqui pra gente acerca da teologia liberal. Sem dúvida, é um dos grandes problemas que a igreja está tendo que lidar na atualidade. Mas eu posso pontuar outros, muitos outros, né? Na época de Cristo, existia o problema dos judaizantes, aqueles que queriam tornar o cristianismo, né, que depois recebe esse nome, aqueles que queriam transformar os seguidores de Cristo em praticamente numa nova concepção do judaísmo. Então, na época dos apóstolos, eles tiveram grandes problemas, grandes conflitos até entre eles, por conta das questões do judaísmo. E nós temos lá em Atos dos Apóstolos o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, onde Paulo e Pedro estavam tendo problemas de relacionamento exatamente por isso. Porque na concepção de Pedro, o cristianismo seria uma nova forma de ver o judaísmo. Quando na verdade Paulo falou, não, nós não vamos por esse caminho, o caminho é esse, é o caminho da graça, é o caminho onde nós vamos seguir Cristo, e não precisa ser do judaísmo para você ser cristão, para você agradar a Cristo. Esse problema que aconteceu na igreja primitiva, e depois Paulo teve que lidar com isso nas igrejas também, conforme ele foi abrindo essas igrejas e iniciando os trabalhos missionários. É um problema que até hoje acontece. Nós temos, pelo menos no Brasil, essa realidade muito dura, onde igrejas evangélicas elas têm se tornado praticamente uma nova versão do judaísmo, onde a imagem do líder ele é colocado como um sacerdote, onde o líder ele recebe os mesmos atributos que o sacerdote do Antigo Testamento recebia, onde o templo, o lugar físico, recebe a mesma notoriedade que o templo de Jerusalém recebia lá atrás, onde a oferta, onde o dízimo, o sacrifício que era colocado no altar naquela época do Antigo Testamento, recebe os mesmos atributos na nossa atualidade. Do meu ponto de vista, isso é um problema muito sério, porque isso é um retrocesso. Se nós realizarmos uma leitura bem simples, não precisa ser uma leitura cheia de teologia, uma leitura simples da carta, da Epístola aos Hebreus, nós vamos perceber que toda a construção do judaísmo que acontecia no Antigo Testamento eram sombras da manifestação de Cristo. O templo, o sacerdote, tudo isso eram sombras. E que em Cristo se manifestou a plenitude de Deus. Então, essa forma de enxergar o cristianismo como um novo judaísmo, fazer da igreja como era no judaísmo, né, isso para mim é um retrocesso. E no Brasil nós temos isso, esse problema do judaísmo dentro das igrejas. Isso para mim é um problema muito sério. Nós poderíamos colocar outros problemas, como também a hipergraça, que se nós temos esse retrocesso, onde a lei, onde os textos da lei se tornam mais fortes nessas igrejas, nós também temos um contraponto, que é a hipergraça, onde caminha muito pelo sentido da teologia liberal, onde o pecado praticamente ele não existe, ele não é falado, as pregações são
antropocêntricas, elas não são mais cristocêntricas, não se fala da realidade de céu, de inferno ou de juízo, se fala muito mais da satisfação aqui na terra. Então são esses problemas, né, que se nós pararmos para pensar, eles estão entrelaçados. Está então a opinião do pastor Luciano Scala. Cristianismo, novo judaísmo, é, na opinião do pastor Luciano, uma das doutrinas que mais profanam o evangelho. O apóstolo Paulo, ele bateu muito isso na sua época, né? Ele até falava, olha, se vocês querem então se judaizar, então se circuncida logo, faz a circuncisão, vamos lá, vamos ver como judeus, então esquece Jesus, né? Porque nesse aspecto é muito importante essa tese, porque ela nega Jesus, né? Se você vai ser justificado pelo judaísmo, então o que Jesus veio fazer aqui? Não precisa nem ter vindo a este mundo, né? Então isso aí também é uma base muito importante. Eu continuo agora, lembrando que você tem 15 minutos agora para você mandar o seu áudio ou seu texto, perguntando aqui para os nossos convidados qual é a doutrina, na sua opinião, que mais profana o evangelho, que dúvida, você tem dúvidas sobre isso, qual é a sua dúvida, você quer perguntar de uma doutrina, de uma igreja, de algum ministério, não precisa falar nome de igrejas, eu quero que você fale de doutrinas, tá? Então essas doutrinas, olha, eu frequentava um ministério que tinha isso. Isso profana o evangelho? Não profana? Isso, o que vocês acham acerca desse assunto? É bíblico? Não é bíblico? Então mande as suas perguntas aqui agora. Pastor Luciano Scala, por que o meio evangélico não combate o misticismo? Né, o misticismo começou a entrar mais profundamente, sempre já tinham algumas igrejas um pouco místicas no passado, né? Lá em 1970, 60 tinha algumas coisas assim místicas, mas o misticismo entrou com tudo, né? Ao ponto de hoje você ter vários amuletos do esoterismo dentro das igrejas. Os esotéricos, eles trabalham com fitas, cores, essas coisas todas, são místicos, né? Então eles acreditam nessas coisas e de um passar de um tempo para cá, as igrejas, elas aderiram isso. E hoje é uma coisa normal, porque no passado, 1960, 70, 80, as igrejas mais tradicionais, elas combatiam isso, diziam publicamente nos seus púlpitos, onde já se viu, uma igreja dar uma fita santa, uma igreja dar uma rosa, uma igreja fazer, sei lá, colocar uma mesa branca em frente da igreja, o pastor se veste de branco e fala que vai dar consulta para as pessoas. O que é isso? Trazer coisas do espiritismo para dentro da igreja. O que o senhor acha do misticismo? Eu vou fazer essa pergunta para o senhor e para o pastor Everton. O que ele acha das igrejas imitarem? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui um rito católico para salvar os católicos. Eu vou fazer aqui uma mesa branca, me vestir de pai de santo, de mãe de santo, para dar passe para as pessoas dentro de uma igreja evangélica. Primeiro, a sua questão, pastor Luciano, o que o senhor acha do misticismo? Ele é válido? Ele realmente aguça a nossa fé? Porque muitos pastores, eles falam até mesmo assim, não, isso aí é para ativar a fé da pessoa, qual é o problema de eu dar uma fita, de eu dar uma rosa, qual é o problema? É a fé, a pessoa vai usar a fé e vai ser abençoada. Importante é que o povo... Contato, né? Ponto de contato. O que o senhor acha sobre o misticismo dentro da igreja? E depois a pergunta para o pastor Everton. Legal. Por que as igrejas fazem isso? Porque deu certo. A grande verdade é isso. Deu certo no sentido de isso atrai. Na segunda onda, o bispo está colocando aqui os anos 60, 70, isso é chamado de segunda onda, onde as igrejas pentecostais elas tomam uma força muito grande no cenário do Brasil. Existia a busca do Espírito Santo com uma ênfase, né? Existia os dons espirituais, os milagres como ênfase. E a terceira onda, que é um movimento neopentecostal que vai explodir no território brasileiro, isso depois dos anos 70, estou falando dos anos 80 em diante, essa terceira onda ela se apoia nisso. O Brasil é um país extremamente místico. A nossa formação, nós temos os primeiros habitantes aqui, que eram os indígenas, nós temos depois o catolicismo romano chegando no Brasil, nós temos os escravos africanos chegando no Brasil, então nós temos doutrinas ou costumes ou culturas que se apoiavam muito nesse misticismo. Então a igreja evangélica, ela começa a se utilizar desses objetos, aquilo que nós chamamos de pontos de contato, e as pessoas começam a se apoiar nisso, e isso começa a trazer pessoas, a atrair pessoas, porque
O catolicismo sempre foi assim. As religiões de matriz africana também usavam isso. E os próprios índios, habitantes primeiros aqui do Brasil, também usavam essas questões. Então a igreja evangélica, quando percebeu que isso era um fator que atraía as pessoas, porque as pessoas querem tocar, elas querem ver, elas querem ter um objeto, um amuleto de sorte. Quando as igrejas perceberam que isso funcionava, elas começaram a trazer para os seus cultos. Então, no primeiro momento, se usava muito elementos que estavam relacionados a religiões de matriz africana. Então, se começou a utilizar sal, por exemplo, começou a utilizar rosas, começou a utilizar a água que era consagrada. Então, todos esses elementos começaram a funcionar. Num segundo momento, olha que interessante, num segundo momento, eles começaram a usar elementos do judaísmo. Então, começou a colocar a mezuzá na porta, a estrela de Davi, né? o memorá. Então esses elementos também começaram a ser inseridos na igreja. E hoje tem igrejas que fazem campanha utilizando o cajado, utilizando a arca da aliança. Por quê? Porque percebeu que dá certo e isso atrai as pessoas. É uma pena, porque isso demonstra que a igreja, num modo geral, ela é infantil, ela precisa de elementos assim, como posso dizer, meu Deus, elementos místicos, era outra palavra. Ela precisa desses elementos para apoiar a sua fé, para a sua fé ser crescente. Isso é uma pena, porque isso demonstra uma fé imatura, uma fé não bíblica. É extremamente danoso esse tipo de movimento dentro da igreja evangélica. O pastor Everton, eu continuo nessa pergunta de um modo diferente. Paulo diz assim: eu me fiz de grego para ganhar os gregos, me fiz de judeu para ganhar os judeus, faço tudo e todas as coisas para ganhar o máximo de pessoas possíveis. Qual é a sua opinião sobre uma igreja? Ela, por exemplo, eu ponho uma mesa branca lá na frente da igreja, eu me visto de branco, de pai de santo, e eu falo lá que, olha, vamos ter a campanha da mesa branca, eu sou esse pai de santo e eu vou aqui fazer uma oração por você, para a sua vida mudar. Então a pessoa usa o argumento, o artifício que ela está fazendo para Jesus, em nome de Jesus, mas usando artifícios do espiritismo, da macumbaria, do catolicismo. É válido esse tipo de evangelização ou, na sua opinião, isso é uma doutrina destruidora? Muitos se utilizam com base nesse versículo que o senhor falou, justamente para poder propagar essa ideia de que nós podemos fazer esse tipo de atividade. Me preocupa porque, primeiro, quando você leva isso ao extremo, você descaracteriza o que é o cristianismo. Você descaracteriza a nossa fé em Jesus Cristo, os elementos que compõem a nossa fé. E a nossa fé, ela não tem elementos materiais, ela não tem esses pontos de contato tangíveis, porque a fé é justamente a convicção daquilo que eu não vejo. Então, eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para crer, né? Pelo contrário, Jesus mesmo disse: bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Muitos se apropriam desse versículo, mas nós precisamos ter cuidado, porque uma coisa é você contextualizar o ambiente para a recepção das pessoas, para que elas conheçam a Cristo. Outra é nós irmos a esse extremo e entrarmos num sincretismo, em adotarmos uma prática litúrgica de outra religião dentro do cristianismo e, como eu disse, descaracterizando o cristianismo e implementando essas falsas doutrinas, a ponto de que vai haver uma mistura, uma fusão entre essas fés e, com isso, quebra-se toda a sã doutrina do cristianismo. Quando nós vemos Paulo, por exemplo, quando ele vai pregar lá no Areópago, Atos 17, a gente vê que ele usou de estratégias contextuais. Ele entrou lá num ambiente de debate filosófico e religioso da Grécia Antiga e ele viu lá um monte de estátuas de falsas divindades. Até que ele chegou diante de uma que tinha uma placa embaixo dessa estátua dizendo: ao Deus desconhecido. Ele se apropriou dessa situação para poder justamente anunciar Jesus Cristo através desse gancho, desse gatilho que ele utilizou. Então ele se apropriou de uma situação para apresentar a Cristo, mas não necessariamente ele fez uma mistura de elementos para apresentar a Cristo.
Então, aqui é a linha que separa, né, entre a contextualização e o sincretismo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a fé, nossa, é muito simples. Tanto que o apóstolo Paulo, diversas vezes, ele disse isso a Timóteo. Eu temo que você se aparte da simplicidade do evangelho. O evangelho, ele não tem ídolos, ele não tem estátua, ele não tem imagem, ele não tem figura, ele não tem elementos tangíveis, ele não tem objetos místicos. Ele é baseado na fé em Jesus Cristo. Está certo, então estamos aí com os nossos convidados, pastor Luciano Scala, bispo, pastor Everton Alves aqui também conosco, doutrinas que profanam o evangelho, né? Nós vamos dar mais 2 minutinhos para você participar, nós vamos a um break agora e eu volto já já com as perguntas dos nossos ouvintes. Já temos áudio, já temos textos aqui, programa Respondendo Suas Dúvidas ao vivo com você, doutrinas que profanam o evangelho. Vamos a 2 minutinhos de break, eu volto já já para o segundo bloco da nossa programação. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua casa, é pior que um incrédulo. Você ama a sua família? Quer salvar a sua casa? Venha estar conosco neste grande domingo intercedendo pela transformação da sua casa. No Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. A Igreja da Família. Adquira o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã Amor e Graça ou adquira pelo site portalamorigraça.com.br. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça nesta quarta-feira, no Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 7 horas da noite com o Bispo Emerson Viana, em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 7 horas da noite. Comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com vocês. São encerradas então as participações dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos que mandaram o seu áudio, o seu texto aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Agora no nosso segundo bloco nós vamos trazer as perguntas dos nossos ouvintes e uma para cada um dos pastores aqui reunidos. Vamos começar com áudios, hein? Temos um áudio aqui de um irmão que faz a pergunta para os nossos convidados. Tema de hoje, doutrinas que profanam o evangelho. Né? Doutrinas que profanam o evangelho. Vamos lá, vamos ouvir o áudio do irmão. Bom dia, bispo, e a todos os ouvintes e aos convidados de hoje. Com relação ao tema de ontem, que é o mesmo hoje, a minha pergunta fica a mesma de ontem. O porquê que a igreja ela se interfere na vida sentimental do povo? Tem igrejas que separam homens e mulheres sentando separados um do outro, inclusive casais, e interfere também na vida conjugal, destinando com quem eles devem casar. Se a Bíblia é uma só e o Deus é um só, por que não tem um bom senso, não tem uma união entre as igrejas de pregar somente a Bíblia, somente o que está escrito na Bíblia
e não criar doutrinas humanas para o povo, onde... Está certo, obrigado Mauro Lima pelo seu áudio. Está então, quem quer responder essa pergunta? Pastor Everton, pastor Luciano Scala. Por que as igrejas se interferem na vida sentimental do povo, separando homens e mulheres, homens sentam do lado, mulheres sentam do outro, e até com quem vai se casar? Talvez esse seja aí uma questão destruidora, né? Eu vou decidir com quem um membro da minha igreja vai casar, ou seja, eu preciso da autorização do pastor se aquele membro pode casar com aquela irmã ou não. Até hoje tem igrejas que interferem nesse aspecto. Quem quer responder? Isso é verdade, bispo. Infelizmente ainda existem igrejas que têm essa concepção, né? O líder, ele tem essa concepção de que ele pode destinar ou direcionar a pessoa em tudo. Se ela vai trocar de trabalho, tem que pedir a bênção para ele antes. Se a pessoa vai namorar com alguém, tem que pedir a benção do líder. Isso é caracterizado como seita, né? Onde existe uma centralidade ali no líder e extremamente danoso, é extremamente infantil. Você está dentro de um relacionamento com Deus, onde você precisa de alguém fazer essa mediação. Isso está ligado àquilo que eu apresentei como judaizar o cristianismo, onde o líder ele se torna como o sacerdote dos novos tempos. Totalmente antibíblico, totalmente reprovado, né? A igreja de onde eu vim, os membros não, mas obreiros precisavam chegar para o pastor, apresentar a pessoa que estava gostando, e o pastor ia decidir se você poderia começar um namoro com aquela pessoa ou não. E pastores auxiliares lá nem pensar, né? Você só poderia namorar quando o pastor autorizasse, e aí você precisaria trazer a pessoa para mostrar para ele, para ver se ele autorizava aquele namoro ou não. Ou seja, não era você que escolhia, era o pastor que escolhia. Não tinha esse negócio de separar homens e mulheres, né? Todos sentam juntos lá. Mas tem esse grande bloqueio, né? E eu já vi casos, né? Como a filha do líder, que hoje o marido dela, ele namorava, ele era noivo de uma outra pessoa, ele fez ele desmanchar o namoro dessa pessoa para se casar com a sua filha. Então, basicamente, as coisas funcionam bem assim mesmo, né? Então, é uma coisa que realmente eu acho que a interferência do homem não pode chegar a esse ponto. Temos mais um áudio? Vamos lá ver o próximo áudio, que vai para o pastor Everton Alves. Pegou a parte mais difícil, viu, pastor? O senhor não se manifestou na primeira, agora vai ficar a bomba para o senhor aí. Vamos lá. Bom dia, abençoados. Rosimeire, da Ponte Rasa. Eu sempre tive uma dúvida. Eu estudei com os Testemunhas de Jeová há muitos anos. Tenho familiares Testemunhas de Jeová e eles têm várias doutrinas. E uma delas é sobre o sangue, não doar e não receber. Isso me deixa muito intrigada. Então, eu falei, eu não vou continuar seguindo essa religião, porque eu não vou conseguir, o dia que eu precisar receber o sangue, eu não vou pensar duas vezes, então eu vou negar aquilo que eu aprendi. Aí eu desisti. Mas teve familiares que se afastaram de mim, né? Tipo, 4 pessoas, porque já que eu não sou mais Testemunha de Jeová, então eu não tenho mais o que conversar comigo, tipo assim, né? Então, é essa doutrina do sangue, e doutrina também de não festejar nada praticamente, né? Isso é muito doloroso, né? Eu sempre tive dúvidas em relação a essas doutrinas, principalmente a do sangue. Se vocês puderem esclarecer isso, eu vou ficar muito feliz. Ok, tá aí então a Rosimeire da Ponte Rasa. O pastor Everton, não participar de festas alguma, existe algum pecado em a gente comemorar? Por exemplo, eu fui promovido na empresa, vou fazer uma festa aqui com a minha esposa, ou tive a minha formatura na faculdade, deixa eu festejar com a minha família. Existe algum pecado em você comemorar festas, aniversários, poxa, eu comemorar mais um ano de vida? E essa questão do sangue, é doutrina bíblica, o pastor Everton? Não tem pecado em comemorar a festa, basta ver o que aconteceu, né, do domingo passado. Comemoramos uma festa altamente santa. Pastor Luciano a Páscoa, também. Glória a Deus. Pastor Luciano comemorou também. Chocolate. Pastor Luciano se vestiu de verde, saiu pulando lá na Praça da Sé, feito coelhinho. A gente precisa... Vamos pensar que é um mascote da Dolly. Né? Pulando de verde. Rosimeire, é isso? É isso. Rosimeire, minha Rosimeire da Ponte Rasa. Vamos e lá. A questão do sangue, hein? É uma doutrina destruidora, porque
a pessoa morre, ela morre, mas não aceita o sangue doado, Verdade. e ela não doa sangue também. Tem alguma base bíblica para a pessoa não doar sangue, ô Vamos pastor? lá. Falando da festa, é o seguinte, Rosimeire, a gente precisa ter muito cuidado. Toda a Bíblia ela está dividida em passagens prescritivas e passagens descritivas. As descritivas apenas narram um fato ocorrido, mas não necessariamente elas têm um cunho doutrinário que serve para nós na atual dispensação. Depois nós temos as passagens prescritivas, que vão então trazer para nós um princípio, uma regra, uma doutrina. A primeira análise, essa doutrina, ela faz parte da aliança da lei ou da graça, ou da dispensação da lei ou da dispensação da graça. Se ela está atrelada única e exclusivamente à dispensação da lei, então ela não vigora nos nossos dias, ela não é para nós, tá? O caso da comemoração de Natal, comemoração de aniversário, que geralmente os testemunhas de Jeová eles são contra, é justamente por certos exemplos que eles pinçam da Bíblia em passagens descritivas e tornam isso uma doutrina. Então, isso vai contra uma hermenêutica sadia. Em relação ao sangue, se eu não me engano, eles vão recorrer a textos que estão lá no livro de Levíticos que fala da proibição de comer sangue. Associar isso à transfusão de sangue já começa que é um anacronismo, porque transfusão de sangue não existia naquela época. Então, o autor do livro de Levítico, que nós atribuímos a Moisés, Moisés não tinha isso em mente quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo para poder redigir aquele texto com essa proibição. O que ele estava falando era justamente, na verdade, as leis dietéticas, elas foram dadas por Deus através de Moisés para fazer com que aquele povo não sofresse no decorrer da sua peregrinação no deserto. Porque ali não havia, né, uma condição de saúde, né? É um lugar muito insalubre o deserto. Então a proibição de comer a carne com sangue é justamente para que eles não pudessem contrair alguma doença perigosa, tá? Então é por isso. Depois isso se manteve durante toda essa dispensação da lei. Então, primeira coisa, seria um anacronismo pensar que Moisés estava pensando em transfusão de sangue. Tá? O sangue ali está relacionado única e exclusivamente a uma lei dietética, que está relacionada à alimentação. Nada tinha a ver com algum tipo de procedimento médico, ok? Já começa por aí. Segundo, é uma passagem prescritiva? Sim. Para quem? Tinha um destinatário. Qual era o destinatário? O povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Então essa lei não pode se aplicar a nós. E olha que interessante, se você perguntar para um testemunho de Jeová o que é o sangue, ele vai falar, o sangue é a vida, não é isso? E olha que bonito, o que é uma transfusão de sangue? É como se você estivesse dando a vida para uma outra pessoa. E olha que bonito que o próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Então, quando você faz uma transfusão de sangue, você está declarando o seu amor a alguém. Você está dando vida para alguém. E o próprio Jesus diz que não existe maior amor do que esse, do que alguém dar a sua vida para outra pessoa. Então, dorme com ela. E até mesmo aqui o pastor Everton, nas considerações iniciais aí do pastor Luciano Scala, ele fala de um cristianismo como um novo judaísmo, ou seja, judaizando o cristianismo. Perfeito. Engraçado, né, o pastor Luciano, por que o testemunho de Jeová, então ele não pratica as outras leis, né? Porque se pode se pautar nesta lei, que é onde o Moisés disse lá na lei que o povo não deveria comer sangue, porque o sangue é a vida. Levítico 17:11. Então pratica as outras leis. Então guarda o sábado. Ou pratica tudo, não pratica ou nada. pratica tudo, não pratica nada, né? Por que o testemunho de Jeová ele se apega nisso da lei e o resto da lei ele não se guarda apega? o sábado, não circuncida. E a questão não é nem se apegar a um aspecto da lei, que já seria um grave erro. Você se apoiar em um aspecto da lei já é um erro, já é configurado como erro. O pior de tudo isso é você fazer uma leitura equivocada do texto. Porque o texto de Levíticos 17:11 não fala de transfusão de sangue. O texto não tem esse aspecto. É o aspecto onde Deus estava, exatamente como o pastor colocou, Deus estava preservando a saúde daquele povo, o bem-estar daquele povo na jornada do deserto. Não tem nada a ver. Aquelas dietas que eram colocadas ali era exatamente para preservar
o bem-estar daquele povo. Da mesma forma que a carta do divórcio, ela tem esse aspecto, da mesma forma que outros aspectos da lei carregam isso. E o problema é que seitas se apoiam em um texto, fazem uma leitura equivocada, uma hermenêutica equivocada, e as pessoas acabam vivendo em cima de um erro por causa que alguém lá atrás fez uma leitura errada daquilo que a Bíblia ensina. E a minha orientação para Rosimeire é que faça essas perguntas aí. Olha, vocês se pautam em uma coisa da lei, então por que vocês não praticam o resto da lei? Você sempre tem que fazer essa pergunta, né, Rose? Para as pessoas assim. E outra, como disse os pastores, comer carne não tem nada a ver com doar sangue. Ou comer sangue, né, é uma coisa, doar sangue é outra completamente diferente. A Bíblia, não existe na Bíblia a questão de doação de sangue ou não doar sangue, né? Então, se tem uma ordenança da lei, era para não comer o sangue, né? Não comer o sangue. E isso não tem nada a ver com doação de sangue. Agora, se pratica uma coisa da lei, vamos à Bíblia, né? Vai até Paulo e fala que aquele que pratica a lei está obrigado também a circuncidar. O testemunho de Jeová é circuncidado? Não é. Então por que quer se pautar em outros aspectos da lei? Vamos aqui ouvir mais um áudio. Vamos ver quem agora está perguntando. Bom dia. Olá, Marivaldo Costa, fazer uma pergunta para o pastor Luciano. Por que essas igrejas hoje, a maioria delas é expulsação de demônio, né? Essas práticas é porque traz resultado próprio ou porque é falta de conhecimento da palavra de Deus? Responde aí, pastor Luciano, tá bom? Valeu, um dia abençoados a todos. Ele interrogou o senhor, pastor Zé. Ele achou que o senhor tem cara de expulsador de demônio. Caçador de demônio. O que eu acho mais interessante... É porque eu vim da Brasilândia, acho que foi por causa disso. Lá tem muito demônio. Tu o dizes? Tu dizes? Eu acho que é lá no Brás que tem muito demônio. Não. Bom, lá tem bastante mesmo. Não, isso aí eu tenho... Tem que concordar. Mas acho que na Brasilândia tem mais. Não sei não, vamos ver, vamos te fazer. Para expulsar o demônio, antes eu tive que chamar ele para a igreja, né? Eu tive que invocá-lo. O senhor invoca demônios, pastor Luciano? Não. Fala, manifesta aí o demônio que tá no berço desse bebê, o demônio que tá lá no periquito. Não, no periquito não. O demônio que tá na casa desse irmão. O demônio que tá lá no cachorrinho, manifesta aí. Então, essas práticas, aquilo que nós estávamos falando alguns minutos atrás, essas práticas elas começam na segunda onda e depois na terceira onda do movimento cristão no Brasil, nas igrejas evangélicas no Brasil, com o surgimento das grandes igrejas neopentecostais. Essa questão dos demônios, ela se torna também uma marca, uma característica bem interessante, porque os cultos, eles começam a promover trabalhos de libertação como esse. Se a ênfase depois muda para a teologia da prosperidade, o que vem antes da teologia da prosperidade é exatamente isso. As igrejas que praticam exorcismo, porque isso atrai as pessoas. Então nós precisamos lembrar que o Brasil é um país místico, que o Brasil é um país onde é comum se falar disso, de espíritos, de pessoas possessas. Pastor, é bíblico? Sim, é bíblico. A pessoa ela pode ficar possessa? É claro que pode, não estou negando isso. Mas as igrejas começam a promover movimentos assim e começam a estimular as pessoas terem manifestações assim, ou até mesmo invocar os demônios. O bispo brincou, mas é uma verdade. Existem igrejas que invocam os demônios. Isso explode na terceira onda, com as igrejas neopentecostais. Elas começaram falando disso, depois elas deixaram de falar disso, começaram a falar de prosperidade. Nos programas de TV se mostrava muito pessoas sendo libertas. Hoje em dia se mostra muito mais a questão relacionada à prosperidade. No Brasil deu certo. No começo dos anos 90, isso deu muito certo. As igrejas cresceram com isso, explodiram com isso, mas é uma prática errada. Existe na Bíblia Jesus fazendo isso? Ou os apóstolos fazendo isso? Não, não existe. Então é algo errado, é uma falsa doutrina. Está certo. Tá então a resposta para o Marivaldo Costa. Eu vou até mais além do que o pastor Luciano Scala. Eu acho impossível um homem de Deus ser tocado pelo diabo, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus maligno não toca, mas apenas um conceito aqui particular, né, divergindo um pouco do pastor Luciano. O pastor Luciano a gente já crê, né, que pode dar brecha para o inimigo. Então, né? eu acho que a gente já falou isso num programa, um programa anterior. Eu acredito que sim, que o diabo ele pode sim influenciar, pode manifestar sim. Eu não acredito porque somos propriedade exclusiva de Deus. Como que ele vai chegar perto se eu tenho Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, eu tenho anjos ao meu redor,
e no máximo eles pode estar ao meu derredor. Se o diabo está ao derredor, tem um anjo ao meu redor, Espírito Santo dentro de mim, como é que ele vai passar por isso para tocar em mim? Então eu acho que o cristão, ele é intocável. Intocável, essa é a minha opinião. Pastor, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o áudio da Neide Lopes. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Ó. A Neide Duarte, ela queria saber qual é a definição de escatologia e se na doutrina, e se esta doutrina vai levar o povo à salvação ou à perdição. Tu quer explicar sobre escatologia? Depende do que é pregado, né? Porque é ampla, vaga essa pergunta, né? Bom, escatologia é uma doutrina teológica referente aos eventos finais, tá? De uma forma bem simples, seria a doutrina das últimas coisas. Dentro da escatologia bíblica cristã, nós temos várias ramificações, várias diversidades também, pensamentos diferentes. Em relação a esses eventos. Creem na tribulação com os filhos de Deus, outros creem em tribulação sem filhos de Deus. Aí amplia só demais. Dentro da escatologia, nós temos, em relação ao evento chamado Grande Tribulação, nós temos os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Em relação a outro evento chamado milênio, nós temos os amilenistas, os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas dispensacionalistas e os pós-milenistas. Em relação à interpretação do livro do Apocalipse, nós temos os historicistas, os idealistas, os preteristas e os futuristas. Então, no meio de tudo isso aí, nós temos uma diversidade, uma gama muito grande de interpretações. Mas aqui no Brasil, de uma forma majoritária, nós temos um pensamento pré-milenista dispensacionalista, pré-tribulacionista e uma interpretação do livro de Apocalipse majoritariamente futurista. Tá certo, Elias Antunes tem uma pergunta aqui para o pastor Luciano Scala. Bom dia, graça e paz, o programa está muito bom, o programa está excelente. Minha pergunta é por que no catolicismo as pessoas insistem em acreditar em imagem de gesso, se a fé é justamente ao contrário, é crer naquilo que não se vê, né? Então as pessoas fazem as suas orações. Aí ele pergunta, isso é fé, pastor Luciano Scala? Eu estou lá vendo a imagem, orando, né, sentindo um ponto de contato, mas a fé é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. É fé? Pois é. Falar das imagens, eu sei porque a minha formação ela é católica, então eu estudei com padres. E a minha formação praticamente... O senhor era coroinha? Não, nunca. Não chegou a ser coroinha? Ele foi cardeal. Cardeal? Chegou a ser cardeal? Não, nunca. Mas é interessante que se você chegar para um católico e falar que ele está adorando a imagem, ele vai dizer para você que não, que isso não tem nada a ver. Que aquela imagem, eles vão dar o exemplo da foto, né? Igual você ter a foto da sua mãe, a foto do seu pai, que você tem lá no porta-retrato, que talvez já é falecido, e você tem ali como memória. Então eles usam as imagens dos santos como alguém que teve uma vida memorável e que deve se seguir de exemplo ou de modelo. Porém, na prática não é nada disso. Porque na prática eles fazem dos santos os seus intercessores. Basta você rever a oração da Ave Maria, onde eles vão pedir para que Maria rogar por nós, né? Eles falam isso. Ou seja, é idolatria. É idolatria. Como eu já disse desde o começo do programa, as pessoas elas gostam dessa materialização. E os católicos, desde muito sempre, ou desde lá de trás, ou desde sempre, se utilizaram dessas matérias. Se utilizaram de elementos, da água benta, se utilizaram das imagens de escultura, porque fica mais fácil. Eles vão dizer que didaticamente é mais fácil. Porém, é reprovado na Bíblia. Em todo tempo, se você ler desde lá do Gênesis até o final da Bíblia, Apocalipse, sempre foi reprovado. E todas as vezes que o povo de Israel colocou uma imagem de escultura, ou algum rei foi lá e se curvou perante uma imagem de escultura, houve problemas. Então é uma prática totalmente errada. Verdadeiramente aquilo que o ouvinte colocou é verdade, a fé nós não precisamos ver para crer, mas o catolicismo ele se apoia nisso. É uma prática errada. Se tiver algum católico me ouvindo, não quero ser ofensivo, mas é uma prática errada, reprovada dentro da palavra de Deus. Leia aí a palavra de Deus e você vai ver que não existe nenhuma menção que nós devemos
cultuar uma imagem, ou construir uma imagem, ou edificar alguma imagem a alguém. Está certo, tem uma pergunta aqui excelente da Tati da P. Eu vou fazer essa pergunta para o pastor Everton, e se o pastor Luciano quiser comentar também, eu vou abrir essa possibilidade. E quando é o contrário, o pastor Everton, quando as religiões elas pegam coisas da Bíblia e colocam assim nas suas doutrinas. Então ela faz aqui uma pergunta muito legal. Todos nós sabemos que os magos do Egito levaram para Jesus ouro, mirra e incenso. O ouro, ótimo, quem que vai desprezar o ouro? Ninguém despreza o ouro. A mirra, até hoje existe perfume de mirra que as pessoas usam. O incenso foi adotado pelo espiritismo, né, que queima ali os seus incensos. Ela pergunta, há algum problema eu queimar incenso, né, na minha casa, fazer para ficar aquele cheiro de incenso, que ela gosta do cheiro? Tem algum problema nisso? Isso é uma doutrina destruidora? O que o senhor pensa acerca disso? Pergunta legal, hein? Gostei. E o senhor fez justo pra mim? Não podia ser o contrário, perguntar pra ele e eu comentar? Não, mas o senhor é o teólogo aqui, ele é filósofo. Ele é filósofo, tá filósofo. Vamos lá, minha querida irmã. Primeiro, nós precisamos entender que aqueles magos não é exatamente a mesma concepção de mago que nós temos hoje, tá? E nem é a concepção de mago aí de Hollywood, viu? Tá? Então já começa por aí. Muitos estudiosos dizem que na verdade eles eram sábios, eram homens que procuravam estudar, inclusive os sinais da astronomia, não necessariamente da astrologia, tá? E eles vieram do Oriente, não do Egito. Uma outra coisa, eles trouxeram incenso, mas aquilo era uma prática da cultura deles. Aquilo não é uma prática da cultura cristã. Quando nós vamos... nós precisamos estabelecer uma coisa aqui. A sã doutrina, que é a doutrina cristã, ela está embasada naquilo que Jesus disse e nos Atos dos Apóstolos. Tá? Esse é o nosso fundamento. Nós estamos embasados na fé dos apóstolos, que foram aquelas pessoas que estiveram em contato direto com Jesus Cristo e propagaram a fé que eles receberam do seu mestre. E não há nenhum tipo de elemento, quer seja tangível, quer seja no sentido aí de uma fumaça, né, um elemento como esse dentro da fé cristã. Isso não existe, tá? Por quê? Porque o nosso contato com Deus é através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Como bem pontuou aqui o pastor Luciano, hoje em dia não existe mais a figura do sacerdote, não existe mais a figura de um mediador, porque o nosso mediador é Jesus Cristo. Então qualquer prática esotérica, qualquer prática mística no sentido ruim, porque existe sim o lado místico bom no sentido espiritual, sadio, como a Bíblia apresenta, mas existe o lado ruim, tá? Então tudo aquilo que a Bíblia não apresenta como doutrina deve ser combatida, porque ela sempre pode direcionar a pessoa a um lugar que não seja a fé em Jesus Cristo. Tá, mas é acerca da pergunta dela, da você dúvida. Não respondeu. Você não respondeu. Pode ou não pode acender o incenso? Ela quer acender um incenso para deixar cheiro na casa. Eu, por exemplo, eu não suporto cheiro de incenso. Então eu não detesto cheiro de incenso. Mas ali normalmente... Não vejo que seja adequado, não vejo necessidade. Mas só porque o espírita pegou isso, pastor Everton? Então, mas é um elemento que caracteriza uma falsa religião. O espírita chegou então, na frente, é a mesma por exemplo, coisa de eu colocar uma com... estatuazinha do Buda lá no canto da minha estante. Não, mas aí é outra coisa. Aí mas a Estátua da Liberdade, por exemplo. Você vai lá para Nova York e traz uma Estátua da Liberdade. Por exemplo, os católicos que chegaram na frente fizeram a quermesse. Os evangélicos têm uma dor de cotovelo de quermesse desgramada. Então, eles fazem Festa das Nações, que é a mesma coisa, só que tem outro nome, só para não ser igual a quermesse. Faz em outra época também, para não ser festa junina. Eu não vejo aí problema nessa questão da pessoa, incenso. Porque... acho que é igual a vela, né, bispo? Porque tem a questão da vela também. Eu acendo uma vela em casa porque acabou a luz. Tem algum problema nisso? Não, claro que não. Eu não vejo. Acabou a luz, eu não tenho nada, só tenho a vela para acender. Acendo a vela e deixo lá. Eu tô acendendo para algum santo, não, eu tô acendendo a vela porque acabou a luz. Tem um princípio bíblico que eu gosto de me guiar por ele. Poxa, agora eu gosto tanto de me guiar por ele que eu esqueci ele. Eu tava aqui pensando. Percebi. Poxa vida. Agora eu lembrei. Eu adoro esse versículo. Qual? Adoro esse, né? eu não lembro. De todos que eu prego até agora, esse foi o melhor. Foi forte. Até me arrepiei aqui agora. A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Tem coisas que não é o mal em si, mas se eu posso evitar, por que não? Eu prefiro evitar. Mas, por exemplo, tem a questão da vela. Existe... Isso é interessante, essa pergunta do ouvinte. Existe uma vela que ela é consagrada. Existe a vela
Que você vai lá na casa de Umbanda, tem uma vela específica lá consagrada. Você acender essa vela, opa, aí já tem um porém. Agora tem uma vela que você encontra no mercado, que é exatamente, acabou a luz, você vai lá e acende a vela. O incenso, se nós formos olhar para esse sentido, existe um incenso que é vendido dentro de uma casa de artigos religiosos, que é um incenso que já está consagrado. Mas o incenso em si é igual a vela em si, não tem problema, não tem problema. É igual uma comida, não tem problema, é a comida. Mas se ela for consagrada, é diferente. Então, assim, eu vejo nesse princípio a questão do incenso e da vela. É a mesma coisa, mas existe aqueles que já são consagrados. Desse eu acredito que você deve fugir. Mas se é algo neutro, eu não vejo problema. Bom, está aí então, espero que tenhamos respondido a pergunta aqui da Tati. Eu vou deixar o último áudio para o próximo bloco, que nós vamos ter que ter o break aqui da emissora, então nós vamos a um break rapidinho e voltamos já já com você. E hoje estamos aqui com os nossos convidados falando sobre doutrinas que profanam o evangelho. Posso pedir um favor para você? Entra agora no canal do YouTube, inclusive aproveite para você ver os nossos convidados aqui, entra lá, canal Amor e Graça. Você poderia dar um like para nós? Você pode dar um joinha para nós? Temos aqui um bom público, né? 201 pessoas nos assistindo, mas só 113 likes. Então queria que você pudesse, se você pudesse, dar um joinha para nós, né? Você que está aí já nos assistindo, você que pode entrar agora, canal Amor e Graça no YouTube, dá um like pra gente. Eu volto já já com vocês. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus.
endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça. A Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, voltamos com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Nós deixamos um áudio aqui para os nossos convidados, o último áudio de hoje, que é da Neide Lopes. Vamos ouvir o áudio da Neide. Bom dia, Neide. Bom dia, Bispo. Bom dia a todos os convidados. E bom dia a todos que estão ouvindo, né? E todos que trabalham aí. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham daquela doutrina, daquela caixinha de promessa, que as pessoas ali tiram um versículo, entendeu? Para colocarem nas suas vidas. E as pessoas não leem a Bíblia, não conseguem aprender e fazem da Bíblia um sorteio. O que é que vocês acham dessa doutrina? A velha caixinha de promessa, hein? Essa é antiga, mas algumas pessoas no passado e ainda hoje, hein? Elas vão ali, elas tiram e se sair uma promessa ruim, acabou o dia da pessoa, ela já coloca aquela fé que vai dar tudo errado. E se saiu aquela promessa, a pessoa acredita naquilo mais do que na Bíblia, como disse a Neide. Parece que é uma coisa pequena, mas ela está introduzida ao misticismo, né? Aquilo que deixa eu tirar a sorte aqui. Tem 300 promessas. E tem a cor também. Tem a cor também. Tem a cor do dia. A cor do dia. Eu lembro de uma rádio que eu fazia a programação, isso há muitos anos atrás, e tinha um pastor que fazia o programa antes de mim lá, e ele falava, você vai escolher a cor. O ouvinte ligava. Qual a cor que você quer? Verde, domingo rosa, é verde. amarelo? Todo domingo de Páscoa é verde. Deve lá puxar o versículo, cor verde, puxava o versículo e falava qual era o versículo. Era a sorte do dia, né? Tem a cor de rosa também, né? E tem outras coisas. A gente deixa com o pastor. Entende melhor. O que o senhor acha? O que os pastores acham disso? Caixinha de promessa é significante ou pode trazer alguma questão na vida da pessoa? É perigoso. Nós pontuamos aqui, a Bíblia, irmãos, ela não é uma caixinha de promessas, tá? Nós precisamos ir com muita responsabilidade ao texto sagrado. Você pensar um texto e isolá-lo do seu contexto é muito perigoso. A gente pode criar falsas expectativas, falsas doutrinas, conclusões equivocadas e achar que Deus pode falar diretamente com a gente através, né, de um versículo sorteado. É algo que até uma palavra que o pastor Luciano utilizou aqui é como se fosse um horóscopo, né? Um horóscopo gospel. Deixa eu ver como que vai ser o meu dia hoje. Não. A palavra de Deus ela precisa ser encarada com seriedade. O texto ele foi colocado ali pelo autor sagrado com uma função específica. Ele está mergulhado em um contexto tanto imediato quanto remoto para transmitir, para comunicar algo da parte de Deus ao seu povo. Então, nós precisamos ir com muita seriedade ao texto sagrado. Não é assim, não. Está certo. Bom, eu vou voltar aqui às minhas perguntas para os meus convidados. Agora eu vou fazer primeira pergunta para o pastor Luciano Scala. Eu perguntei no princípio qual a doutrina, na opinião de vocês, que mais profana o evangelho. Agora eu vou perguntar o contrário. Jesus muitas vezes disse para os apóstolos para que tomassem cuidado acerca do fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus. Por quê? Porque nós não tropeçamos em grandes pedras. É impossível uma pessoa tropeçar numa pedra de 1 metro. Ela vai tropeçar na pedra de 2 centímetros, 3 centímetros. As pequenas pedras é que fazem a gente tropeçar. Então eu vou começar com o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, qual na sua opinião é aquele fermentozinho, aquela coisa pequena que passa desapercebido nas igrejas, parece que não tem nada de mal e o senhor enxerga isso como uma doutrina destruidora, um fermento que se não for trabalhado, ele pode
tirar a vida de muitas pessoas, pode separar muitas pessoas do evangelho. Um pequeno fermento, o pastor Luciano Scala, o senhor enxerga, o senhor tem alguma coisa, sei que o senhor enxerga, o senhor consegue perceber esse pequeno fermento? Porque Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Os fariseus, gente, os fariseus, quem não entende sobre a Bíblia, pensa que fariseu era católico, espírita. Não, fariseu era o praticante rigoroso da lei de Moisés. Eles eram até chato demais. Eles eram até fanáticos, de tanto que eles praticavam a lei. Eles viviam aquilo lá. E Jesus falou, olha, o fermento deles sabe onde está? Que eles adoram os túmulos, a parte exterior e a parte interior está tudo podre. Eles dão grandes ofertas e por trás eles oprimem as viúvas. Né? Eles fazem orações na praça para se mostrar, mas eles estão totalmente errados. Eles atam fardos pesados em cima dos seus membros que eles não fazem. Né? Então eles mandam as pessoas fazerem, mas eles não fazem. Então Jesus dá uma gama de fermento de fariseu. Na sua opinião, pastor Luciano Scala, qual é aquele fermento? Estou falando bastante para o senhor pensando aí. Qual é aquele fermento que o senhor vê que é um fermento pequenininho, mas ele pode profanar o evangelho? Legal, bispo. Essa questão dos fariseus. Os fariseus eram um grupo naquela época dentro do judaísmo, né? Que, como o bispo colocou, eles falavam muito, eles praticavam, tentavam praticar muito a lei, mas no sentido apenas teórico, e no prático eles não praticavam. Então eles falavam de amor, mas não praticavam amor. E o termo fariseu se tornou até um adjetivo. Você chegar para alguém e falar, você é um fariseu. Ou seja, você fala algo que você não vive. Isso nós chamamos de hipocrisia. E isso sempre foi combatido na Bíblia. Sempre foi combatido. Essa questão dessas pequenas pedras, tem um texto em Cantares que diz, pegai as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal a vinho. Ou seja, o pequeno também faz mal. É tão danoso como o grande. É como uma pedra pequena lançada na água. Ela vai afundar igual uma pedra grande. O que eu vejo como um grande mal para a igreja, que é pequeno, aparentemente pequeno, mas é um grande mal. A hipocrisia. A hipocrisia é extremamente danosa. Você querer colocar sobre a pessoa um peso, um jugo, que nem você mesmo carrega. É isso que os fariseus faziam. Eles colocavam sobre as pessoas uma responsabilidade, um peso, uma cobrança, porém eles não viviam. Então eles julgavam as pessoas. Isso é hipocrisia. Então isso é uma prática dentro das igrejas? Sim. Existem muitas pessoas que vivem na igreja de aparência. Quantos filhos são revoltados com a igreja? Por quê? Porque o pai, ele só é uma bênção, ou a mãe só é uma bênção na igreja. Fora da igreja é uma pessoa totalmente diferente. Isso se chama hipocrisia. É você querer mostrar uma imagem que na verdade você não é. Então eu coloco hipocrisia, bispo. A minha, o pastor Luciano Scala, é quase igual à sua. Eu vejo a santificação do pastor, do padre. Eu acho que essa é aquele pequeno fermento que derruba muita gente, né? Porque muitas religiões, desde a católica, ela mostra ali o padre, ele é o cara, entendeu? Ele toma banho de batina, o cara é santo, né? E algumas igrejas trazem a figura do pastor como o homem que não peca, o homem que tá ali perfeito, o homem que não erra, o santo homem de Deus, que as pessoas pensam, caramba, esse pastor toma banho de terno, né? Esse pastor até para dormir ele dorme com terno, o cara é santo, o cara... Eu acho que isso é um pequeno fermento que danifica demais. Também não deixa de ser hipocrisia, né? Porque não há ninguém santo na face da terra. E aí quando a pessoa ela vê o pastor numa diversão, numa festa, já vem um escândalo. Nossa, aquele pastor tava lá contando piada, não sei o quê, e feliz da vida de camiseta, de bermuda, como é que pode uma coisa dessa? Né? Então tem algumas igrejas que elas têm uma visão, até hoje, do homem santo, aquele homem, né, sagrado, principalmente aquelas igrejas que têm as tradições religiosas, né, elas santificam demais o pastor, sendo que ele é apenas um dos filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus também, todos irmãos de Cristo, né? Ele é o primogênito entre muitos irmãos, então somos todos irmãos, temos nossas falhas, nossos defeitos, né? E muitas pessoas não enxergam isso. Pastor, pode usar polo? Pode usar polo, pastor? Não sei.
Ixi, então... Pode usar polo, pode. Não, o bom seria que se viesse aqui de gravata, mas não veio, eu esqueci de passar nas regras aqui. Agora eu percebi que o pastor até trocou a foto dele, né? Que a dele trocou. Antigamente tinha aquele terno. Era mais conservador. Era mais conservador, agora... Qual a sua opinião, pastor Everton? Sua opinião sobre o tema? É complicado nós encontrarmos um elemento assim, mas eu corroboro com tudo aquilo que foi dito. Acho que a hipocrisia também, essa questão da santificação, né? E é engraçado que hoje em dia nós temos uma versão moderna de uma falsa doutrina católica que é a infalibilidade papal. No meio evangélico nós temos a infalibilidade pastoral. Aquilo que o pastor falou, independente se aquilo que foi dito se enquadra com as Sagradas Escrituras, é boca de Deus, então deve ser obedecido e jamais questionado, né? Porém, a autoridade maior sempre é do nosso Deus, de acordo com aquilo que ele revelou nas Sagradas Escrituras. É as Sagradas Escrituras que vão nos guiar, nos direcionar para aquilo que é a vontade do Senhor, para um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Está certo, então tá aí mais uma resposta aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Pastor Everton, a doutrina de roupas, né, de usos e costumes, já desviaram milhares de pessoas das igrejas. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Geralmente, né, nos anos 70, 80 ou 90, as jovens elas iam nas igrejas até os seus 12, 13 anos, os rapazes também, e depois saía para o período sabatino, né? Se desviavam da igreja para viverem a sua vida, aí curtiam bailes, curtiam festas, passeios, tudo mais, e depois que se casavam, voltavam novamente para a igreja, e algumas nem voltavam mais, mas muitas pessoas conseguiam voltar. Então pulava o período da adolescência. Isso aconteceu com centenas e muitos e milhares de jovens e adolescentes que abandonaram, né, as suas respectivas fés cristãs, porque não podia usar um brinco, não podia usar um batom, não podia usar certo tipo de roupas. Na sua visão, isso também é uma doutrina destruidora, porque já afastou muita gente, já tirou muita gente, teve pessoas que se perderam por causa da roupa, ou seja, ela deixou de ir na igreja porque a igreja proibia ela de usar uma calça, de pôr um batom, então eu prefiro sair fora, quero viver minha adolescência. E muitas morreram, perderam a vida, ou seja, poderiam estar dentro da igreja se não fosse essa doutrina humana, criada por homens, né? E engraçado que uma das igrejas que criou essa doutrina, hoje ela é dividida, né? Então o próprio Jesus diz que o reino dividido não subsiste, mas você encontra hoje igreja evangélica que uma placa, mesmo nome, uma placa você pode usar qualquer tipo de roupa e na outra você não pode. Você tem que continuar usando a saia, o cabelo comprido, ou seja, até a divisão entre eles. Seria essa uma doutrina destruidora que fez muitas pessoas se perderem no passado e até hoje bloqueia algumas pessoas de entrar no reino do céu? Porque quando nós falávamos dos fariseus, Jesus falou assim, vocês não vão entrar na vida eterna e não deixem os outros entrar também. Seria isso também um bloqueio para essas pessoas alcançarem a vida eterna? Exato, muito bem lembrado esse exemplo, bispo. É engraçado, né? Jesus já falava isso na época com os fariseus. Ele disse, vocês invalidam a palavra do Senhor pela vossa tradição. Então são realmente doutrinas de homens que maculam a sã doutrina, né? E introjeta na membresia um jugo que o próprio Cristo já tirou. A gente precisa lembrar, irmãos, que usos e costumes, questões relacionadas a vestes, são questões cíclicas que mudam de tempo em tempo, são questões que estão relacionadas à cultura de uma determinada região. E a recomendação bíblica é sempre, seja modesto na forma com que você vai se vestir, tanto homens quanto mulheres. Tenha um equilíbrio, tenha bom senso, isso é suficiente, né? Que nem tem igreja que a mulher não pode usar calça, né? Mas eu me pergunto, a calça foi inventada há pouco tempo atrás. Na época bíblica, os homens utilizavam vestidos, né? Muito similares, inclusive, das mulheres. E eu acho engraçado que as mulheres elas tinham um vestido um pouco mais simples, né, menos chamativo, e o dos homens geralmente era o colorido, né? Então você imagina se a gente transportasse isso para a realidade dos dias de hoje. Tem um texto na Bíblia muito mal utilizado, muito mal interpretado por pessoas que defendem usos e costumes, que é 1 Pedro 3,
quando eles vão falar justamente sobre essa restrição da vestimenta à mulher. 1 Pedro 3, a partir do verso 1, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Até aí tudo bem? Tá certinho. Aí no terceiro, versículo 3, diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, tal. Então aqui eles já concluem, né, a falsa ordenança bíblica, porque eles tiram esse texto do contexto e falam, não, tá vendo? Mulher não pode usar joias de ouro aqui, ó, frisado dos cabelos, não sei o quê. Mas na Arca da Aliança, quando foi construir, as mulheres não cederam seus pendentes, justamente isso, exatamente isso, né? Quando foi fazer aquela coleta lá no deserto para poder fazer os pertences do templo, o pessoal, ó, as mulheres, tira aí os brincos, colar, não sei o quê. Aí o verso 4 diz assim: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Se a gente faz uma análise simples da língua portuguesa, a gente entende o versículo, porque no 3 ele diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, ou seja, o autor está falando que você precisa dar prioridade para aquilo que é mais importante. O que é mais importante? O verso 4 diz: o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Ou seja, ele está falando aqui sobre a prioridade de um crente, que deve ser a preocupação com a sua vida espiritual. Não em negligência à sua vida material, não em detrimento da vida material e de você andar bem, ter um bom traje, você se vestir de forma adequada. Não é isso. Está falando que você pode se vestir de uma maneira moderna, contextualizada, de uma forma modesta, mas você precisa priorizar as coisas que são espirituais, né? Uma coisa não anula a outra. Então, é claro, a gente vê alguns excessos, infelizmente tem algumas igrejas até modernas demais, a gente vê alguns excessos em alguns arraiais evangélicos, mas a recomendação bíblica é sempre pela modéstia. Não existe nenhum versículo bíblico que preconize a forma como nós devemos nos vestir, com calça, com terno, com saia e etc. Está certo, pastor Luciano Scala, eu faço a mesma pergunta para o senhor e depois nós vamos à última pergunta de hoje do nosso programa. A doutrina de roupas já tiraram milhares de pessoas das igrejas. Seria uma doutrina destruidora? Sim, ela traz esse prejuízo, ela trouxe e ainda traz esse prejuízo de se colocar este julgo sobre as pessoas. Foi colocado aqui a fala dizendo que devemos nos vestir de forma modesta. É exatamente isso, né? Está ligado ao cultural. Tem pessoas que se apegam a textos assim e tiram do contexto. O pastor colocou esse de Pedro, mas tem a fala de Paulo aos Coríntios dizendo que a mulher ela deve usar o lenço. Existe todo um contexto que Paulo só falou isso para a igreja de Corinto. Por quê? Porque em Corinto era uma realidade diferente de Filipos, da igreja lá de Éfeso. Então, as pessoas pegam textos assim, não pensam na questão do contexto, não pensam na questão cultural que está por detrás do texto e quer aplicar como uma doutrina. Então, isso é uma doutrina humana, uma doutrina do homem que traz prejuízos. O que nós precisamos fazer é vestir de forma modesta, sem chamar a atenção, sem despertar a sensualidade, principalmente. Isso serve tanto para as mulheres, se falava muito de mulher, mas isso também serve para os homens, porque os homens hoje em dia também têm se vestido de uma forma escandalosa. Só fazer um comentário rapidinho em relação à contextualização. Na época de Salomão, para um homem fazer um elogio à mulher para enaltecer a sua beleza, ele fazia comparações que para nós hoje seriam bastante esdrúxulas. Por exemplo, a mulher era comparado à égua. Já pensou se eu chegar para carros de Faraó? Os carros de Faraó. Já pensou se eu chegar para sua esposa e falar, nossa, hoje seus olhos são como de uma égua. Pois é, então, já né? pensou? Uma égua do carro de Faraó. Então, se a gente transpor essa realidade para os dias de hoje, não faz sentido algum. Teve um irmão que a mulher separou dele quando ele falou isso pra ela. Vou trazer uma frase bíblica pra você. A caixinha de promessa tirou assim, ó, seus olhos são como de uma égua. Aí a mulher foi embora. Deu um coice nele. Toma aí. Então precisa ter cuidado com isso, né? Já pensou?
É isso aí. Bom, última pergunta que eu vou fazer para os nossos convidados, depois nós vamos aquele tempo para as considerações finais. Pastor Luciano Scala, a doutrina da prosperidade. O que o senhor vê sobre a doutrina da prosperidade? Ela é uma doutrina destruidora também, né? Porque não só ela esvazia o cofre do membro, como enriquece o cofre da igreja, né? Então a teoria da prosperidade, tudo que você tem que fazer, você tem que pagar, você tem que dar dinheiro, Deus abençoa quem, Deus vai te prosperar se você der tudo, sempre a teoria do tudo, e colocando na pessoa que para ela receber a bênção de Deus, ela tem que dar alguma coisa em troca, senão não tem bênção. O que o senhor acha da teoria da prosperidade? É dando que se recebe. Essa teologia da prosperidade, essa teologia da retribuição, ela, sem dúvida, né, é um dos grandes problemas da atualidade. Ela já foi mais forte alguns anos atrás, mas ela ainda permanece porque as pessoas elas buscam o sucesso, elas buscam essa prosperidade, elas buscam esse bem-estar e a todo preço. Esse que é o problema. E muitos pastores, muitos líderes se apropriaram disso e fazem essa lavagem cerebral na pessoa, essa manipulação no discurso que tem um prejuízo muito grande, muito grande, muito grande. As pessoas constroem uma relação com Deus se baseando no dar e receber. E parece que Deus se tornou servo das pessoas. Eu vou dar e Deus tem que fazer, eu tenho que reivindicar a glória de Deus. E as pessoas pegam textos como, por exemplo, lá em Malaquias, fazei prova de mim. Ou seja, eu posso dar e falar, opa, e aí Deus? E agora? Eu paguei. Isso é uma prática do paganismo. A teologia da prosperidade é uma prática do paganismo, onde a pessoa ela é incentivada a pegar a sua oferenda, levar na encruzilhada, levar na cachoeira, levar na mata, levar no templo, levar onde for, e ali reivindicar da divindade o seu favor. Isso se chama paganismo. Oferta e dízimo no Novo Testamento tem aspecto de gratidão. Eu entrego não é porque eu quero comprar uma bênção. Eu estou entregando como generosidade, como gratidão, para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Não tem nada a ver de você comprar a bênção. Isso é uma prática extremamente danosa. Fuja disso. Tem um pastor amigo nosso que participa dos debates com a gente, né? Ele sempre gosta de falar essa frase. Fuja disso. Se você está numa igreja que tem essa teologia, isso é uma teologia antibíblica. Não tem nada de cristão nisso. Isso não é bíblico. Existem igrejas evangélicas hoje que são verdadeiras seitas. Não deveria nem se chamar igreja evangélica. Sua opinião, pastor Everton? Eu já vi até pastor dizendo que o jumentinho que Jesus... Eita, ferro. Então, naquela entrada triunfal em Jerusalém, correspondia ao Rolls Royce dos dias de hoje. Então, o crente tem que... Era um jumentinho, era um carro zero, né? Era um carro zero. Porque nunca tinha sido montado, né? Exatamente. Acho que era um Fusca zero. Acho que, eu sempre brinco assim, acho que o cavalo era a Ferrari, né? O Rolls Royce. O camelo era um carro básico, né? Classe média. E o burro era o bicho do pobre, né? O pobre que montava o burrinho era um Fusquinha, a Brasília. Acho que era um carro mais humilde. Essa teoria, infelizmente... Aliás, essa teologia, infelizmente, ela desconfigura completamente a mensagem cristã. Tá? A preocupação de Cristo. Eu entendo que sim, Deus ele pode nos abençoar porque ele é caridoso, ele é amoroso, ele é generoso, né? Isso faz parte da índole, são os atributos inerentes da parte de Deus. Ele é um Deus abençoador. Eu entendo também a oferta, o dízimo, como um ato de gratidão e como um ato de adoração a Deus. Eu entendo que sim, Deus ele usa da vida de muitas pessoas e ele enriquece essas pessoas com o intuito, com o objetivo da manutenção da sua obra, né? Quando a gente olha para até as mulheres do ministério de Jesus, elas eram patrocinadoras do ministério de Jesus, elas tinham posses para isso, né? Contudo, esse não é o objetivo primordial do cristianismo. Deus não tem a intenção de salvar o homem
com essa finalidade. Agora, é claro, ele pode fazer isso? Pode, mas ele faz isso pela sua graça e de acordo com a sua soberania, os seus insondáveis propósitos. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ele foi um dos homens mais utilizados por Deus, né, no período ali do nascedouro da igreja primitiva. E se a gente olhar para a vida dele, não esboçava qualquer tipo de prosperidade material. Pelo contrário, ele foi perseguido por muitas vezes, ele esteve passando necessidade, não tinha nada para se alimentar, não tinha nada para se vestir, ele foi perseguido, foi preso, morreu de uma forma muito triste, né, como um mártir da fé. Então, e ele foi um que sistematizou a doutrina cristã para nós. Então, essa teologia ela não se sustenta à luz da palavra de Deus. Está certo, nós tivemos hoje aqui o bate-papo Doutrinas que Profanam o Evangelho, pastor Luciano Scala, pastor Everton Alves, participaram aqui da nossa programação de hoje. Olha, eu quero aqui aos comentários finais, o Elias Antunes fala assim, bom dia, graça e paz, programa excelente. A Griselda, programa muito edificante, agradeço a todos os participantes. O Elício Adão, bom dia, bispo amado, abençoado, convidados, que maravilhoso esse programa, hein? Só entendimento e sabedoria. A Otília Costa, excelente programa. A Andréia Souza, Deinha, a paz do Senhor. Hashtag Vila Brasilândia. Ih, rapaz, isso aqui não é da... Esse aqui, acho que já sei quem trouxe. Acho que é do pastor Luciano. Mais uma Andréia. Tá vendo? O pessoal tá lá. Sandra Aguiar, um programa maravilhoso e esclarecedor, o qual cada um com seu entendimento percebo que estou no caminho certo, vivendo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ivonete, Maria de Jesus, bom dia, paz a todos os convidados, um programa muito legal. O diácono Paulino, muito interessante importante esse tema do programa. Deus abençoe vocês, obrigado a todos que participaram aqui da nossa programação. Bom, nós vamos aqueles 5 minutos que eu vou dar aqui para os nossos convidados para falarem aqui suas considerações finais sobre o tema e também os seus pontos de contatos. Então, eu vou começar aqui com o pastor Everton, lembrando que você pode continuar aqui dar o seu like no canal Amor e Graça no YouTube. Se você puder, entra aí, canal Amor e Graça, dá um joinha para nós, aproveita, se inscreva lá no nosso canal, 290 pessoas, né, visualizações, 290 pessoas, 158 likes, tá faltando 42 likes pelo menos, tem que chegar a 200 hoje, pelo menos 200, né, gente? Por favor, entra lá, canal Amor e Graça, dá um like lá pra nós, monetiza aí a nossa programação, ajude o programa respondendo suas dúvidas. Bispo Everton Alves, 5 minutos, suas considerações finais e também os seus pontos de contatos. Vamos lá. Maravilha. Eu gostaria que deixar uma menção da palavra de Deus, um texto de 2 Coríntios 4, a partir do verso 1, que diz assim: pelo que, tendo este ministério, o ministério aqui é o ministério do apóstolo Paulo, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então, a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é que neste relacionamento com o Senhor, a partir do ministério que ele havia pregado, que nada mais era do que a anunciação da obra de Jesus Cristo, nós teríamos que ter muito cuidado para não falsificar a palavra de Deus, aquilo que em outro momento ele vai chamar de sã doutrina. E por muitas vezes nós somos inclinados, por causa da nossa natureza pecaminosa, a escorregar em algum ponto daquilo que a própria palavra nos trouxe como sã doutrina. Por muitas vezes nós somos influenciados por pastores, professores, teólogos, e a gente acaba pervertendo a sã doutrina de uma forma imperceptível, quando nós introduzimos esses elementos que foram ditos aqui durante o programa, e por muitas vezes não percebemos que esses elementos, em vez de atrair as pessoas para Cristo, afastam essas pessoas de um relacionamento saudável com o Senhor. Porque justamente nós colocamos esses elementos como intermediadores entre Deus e o homem. Mas o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então a nossa fé nesse Jesus, que já foi dita aí, ela é a convicção das coisas que nós não vemos. Então ela
ela não necessita de um ponto de contato, de algo material, de algo tangível para que a gente se aproxime de Deus e tenha um relacionamento com Ele. E ele conclui dizendo assim: e assim nos recomendamos a consciência de todo homem. Então nós precisamos fazer uma análise, nós precisamos fazer uma meditação. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente está colocando algo material como uma ponte entre nós e o divino? Será que nós estamos pervertendo a sã doutrina, introduzindo elementos que desconfiguram, descaracterizam a fé cristã? Precisamos fazer essa análise. Precisamos aqui, quando ele complementa o versículo dizendo: na presença de Deus pela manifestação da verdade. A Bíblia por si só, ela é a verdade de Deus. A palavra, ela é suficiente, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente para nortear o nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado para não falsificar essa palavra, porque ela é o nosso sustentáculo, é ela que nós nos firmamos para podermos continuar com o Senhor. E ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o próprio Satanás, ele trabalha para que os incrédulos tenham um entendimento cegado à luz da palavra de Deus, para que não resplandeça a luz do evangelho na vida deles. E isso não acontece somente com as pessoas que estão no mundo, né? Os ímpios. Não, isso acontece, infelizmente, também dentro das igrejas. Líderes eclesiásticos que muitas vezes são dominados pelo poder, são dominados pela ganância e deixam com que o seu entendimento seja cegado por uma ação de Satanás. Introduzem falsas doutrinas para a sua membresia e com isso pervertem o caminho da verdade. Nós precisamos estar muito alertas contra essa realidade, porque ela está nos nossos dias em muitos ministérios que começam muito bem, mas no decorrer do tempo vão sendo influenciados por essas falsas doutrinas que, como nós dissemos aqui no programa, profanam o evangelho, e quando menos se percebe, infelizmente, aquele ministério ele já se configura como uma seita, como o próprio pastor Luciano disse aqui. Certas práticas que nós vemos hoje, elas não se enquadram dentro daquilo que é a religião pura do cristianismo, quando ele iniciou ali com a igreja primitiva. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá bom? Bispo, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui batendo esse papo com amigos. Para você me encontrar lá nas redes sociais, temos o Facebook, você pode me encontrar lá, Everton Alves. No YouTube, Prof. Everton Alves, né? Prof de professor. E também você pode me encontrar ali no Instagram, everton.alves.dos.santos. Everton Alves dos Santos, mas entre os sobrenomes um ponto, tá bom? Vai ser um prazer ter a sua companhia lá. Muito obrigado a Deus, muito obrigado ao Eu que agradeço, da rádio e a Pastor todos. Everton. Deus abençoe. Pastor Everton é sempre glória sobre glória, né? Agora é professor também, E ponto sobre bispo, ponto. ponto sobre ponto. É a graça sobre graça, né? É outro nível, É né? outro nível. É a outro prosperidade. nível. É outro nível, outro nível. O pastor Luciano Scala, os mesmos 5 minutos para o senhor aí falar sobre o tema e também as suas pontes de contato, como que as pessoas podem encontrar o pastor Luciano Scala. Vamos lá. Pessoal, quero agradecer mais uma vez vocês que estiveram conosco ao longo dessa programação, agradecer ao bispo, pastor Everton, agradecer à equipe da rádio, você, né, que está sempre aqui com a gente. E acerca do tema, esse tema é extremamente importante, né? Extremamente relevante, porque a Bíblia fala aqui no final dos tempos que muitos iriam apostatar da fé e que surgiriam falsos líderes, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Esse programa de hoje ele teve o caráter apologético, porque nós estamos apresentando para vocês aspectos que demonstram que certas doutrinas praticadas hoje em algumas igrejas, elas são falaciosas, elas são falsas, elas são mentirosas. Elas parecem piedosas, elas parecem boas, elas parecem trazer algo saudável para a igreja, mas elas são danosas. Como o pastor saber se uma doutrina é certa ou não? Leia a Bíblia. Basta você estar de acordo com a Bíblia.
Onde nós devemos basear a nossa fé? A Bíblia é o livro que nós devemos basear a nossa fé. Atos capítulo de número 2 vai dizer que a igreja primitiva, ela crescia e a cada dia ela se acrescentava novos membros. E eles estavam baseados na doutrina dos apóstolos. Ou seja, se você quer basear a tua fé, basear a tua caminhada com Deus de forma sadia, esteja de acordo com a palavra de Deus. Não é conforme o achismo, não é conforme a teoria de um líder, a teoria de um outro líder. As heresias, elas surgem daí. As seitas, elas surgem daí. Ensinamentos fora da Bíblia. Então existem algumas igrejas que, se os membros da igreja lessem a Bíblia, a igreja fecharia. Porque é uma igreja que está totalmente fora da palavra de Deus. Questione. Seja como os bereanos. Questione, leia a Bíblia, vai buscar se existe fundamento para tal prática. Porque se não existe, reprova, coloque de lado. Nós falamos de algumas aqui hoje, mas poderíamos fazer um programa de 10 horas. E nós ainda teríamos assunto para tratar. Então fica aí então a minha palavra final. Quero mais uma vez agradecer vocês. E se você precisa de ajuda, é bom quando o bispo dá esse espaço para a gente falar, divulgar os nossos trabalhos. E eu sou um pastor responsável por alguns projetos sociais. Eu sou responsável pelo projeto que ajuda moradores de rua. Inclusive hoje, já às 18 horas, nós vamos sair para entregar 1000 refeições hoje para as pessoas que estão na rua, em situação de rua aqui em São Paulo. Eu sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, uma casa masculina. Vários ouvintes aqui, quando eu saio daqui, me procuram, me chamam. Se você precisa de ajuda com dependência química, se você quer me ajudar a distribuir comida para os moradores de rua, como é que faz, pastor? Entre em contato comigo. Inclusive, me chama agora aqui no Instagram, me adiciona aí no seu Instagram, eu vou te seguir, a gente vai ter esse contato, tá bom? Facebook, Twitter, Instagram, ou lá no YouTube, se você colocar Luciana Escala, lembrando que o Escala é igual tá escrito aqui embaixo, ó, ESCALA. Se você procurar lá no Instagram, no YouTube, lá no Face, você me encontra, Luciano Escala, e você vai ter mais informações. Tem um filho, eu tenho um parente meu que tá com problema de bebida, nas drogas, tem jeito? Tem jeito. A gente tem um lugar que vai ajudar ele, tá bom? Pastor, eu quero ajudar a levar a refeição nas ruas. Quero ajudar, quero ser um parceiro. Tem como? Tem. Me chama aí nas redes sociais. Ou então no meu WhatsApp, que é o 011, aqui em São Paulo, 964242661. 011 964242661. Ou nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, Luciano Escala. Fechou, bispo? Fechou. Obrigado, pastor Luciano Escala, também aqui conosco nesta manhã. Nós vamos a um break rapidinho e eu volto aqui para o sorteio. Hoje tem sorteio do livro dos sentimentos. Vou falar um pouquinho sobre as reuniões desse domingo na comunidade Cristã Amor e Graça. Agradeço pela presença dos nossos convidados e pela sua audiência aqui no Respondendo Suas Dúvidas. Voltamos já já. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix. Chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua casa, é pior que um incrédulo. Você ama a sua família? Quer salvar a sua casa? Venha estar conosco neste grande domingo intercedendo pela transformação da sua casa. No Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e em todo
todas as comunidades cristã Amor e Graça. A Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça. A Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. E eu gostaria de lembrar para você que neste domingo nós estaremos esperando por você na comunidade Cristã Amor e Graça. Veja como que esse tema de hoje, ele é amplo, né? Ele é muitas coisas para nós abordarmos aqui. Precisaríamos de uns 5, 6 programas para falarmos acerca de todas as doutrinas que profanam o Evangelho. São muitas, né? Infelizmente, muitos ministérios eles têm um interesse genuíno que você tenha vida, que você tenha paz, que você tenha transformações, mas outros ministérios, eles infelizmente apenas desejam a lã, né? Aquilo que você tem para fazê-los crescer, para fazer com que eles alcancem aí os seus objetivos, suas metas. São ministérios que não se importam com as pessoas, e são muitos, tá? E não adianta assim você falar, não, o meu não é, não, porque às vezes tem uma aparência de santidade, né? Aparência. Jesus falou, o lobo se fantasia de ovelha. O lobo não se apresenta como lobo, ele não apresenta, olha, eu estou aqui, a igreja destruidora, a doutrina que vai acabar com a sua vida. Não, nossa igreja está aí para o seu bem, para te ajudar, para fazer você feliz, para fazer você conquistar. E quando você chega ali, você vai encontrar doutrinas que estão contra a Bíblia, que são fora da palavra de Deus, coisas que profanam o Evangelho. Então você tem que estar muito atento acerca disso, porque Jesus disse, o lobo se fantasia de ovelha, ele não vai se apresentar como lobo, ele vai se apresentar como ovelha, mas por dentro é lobo destruidor. Então você precisa entender essas coisas para que você tenha vida. E se você acha que a comunidade Cristã Amor e Graça é uma igreja digna de você receber o Evangelho, de você receber a palavra, de você conquistar coisas grandes, sobrenaturais, então não deixe de estar conosco, né, participando, né, da nossa igreja neste domingo agora. Eu tenho certeza que Deus ele falará grandemente ao seu coração. Lembrando que eu estou sempre com você no Brás, na Celso Garcia 243. Neste domingo estaremos 9 horas da manhã e também às 18 horas. E na nossa igreja de São Miguel Paulista, pastora Silvia Viana espera por você na Avenida Marechal Tito 218. Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Nordestina, mas temos igrejas em Mogi das Cruzes, né, lá onde você pode estar conosco ali na Rua Casarejos 950, na Lapa, na Rua Clemente Álvares 352, temos a nossa igreja lá em Guarulhos, na Monteiro Lobato 899, e enfim, né, você procure a igreja mais próxima aí da comunidade Cristã Amor e Graça para você estar conosco. Neste domingo agora, excepcionalmente, nós vamos estar trabalhando uma coisa que tem sido muito afetada pelas religiões, pelas falsas doutrinas, que é a questão familiar. Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Quantas pessoas elas estão sem harmonia na sua casa? E muitas vezes as pessoas elas pensam, quando eu ingressar numa religião, quando eu participar de uma igreja, certamente tudo vai mudar. E aí é a grande surpresa, a grande decepção, que a pessoa entra por uma igreja e às vezes a situação piora. Se eu perguntasse aqui, se eu fizesse uma enquete hoje perguntando quem aqui, depois que entrou por uma igreja, a questão familiar sua piorou, eu acho que muitas pessoas mandariam mensagem para nós. Algumas vão dizer, não, minha vida familiar melhorou. E eu creio que a grande maioria vão dizer, a minha questão familiar piorou depois que eu fui para a igreja. Engraçado, né? Será que não era para ser o contrário? Será que não era para a maioria das pessoas dizerem assim, poxa, a minha situação familiar, ela melhorou muito depois que eu entrei para a igreja? Mas não, né? Isso não acontece. Por que será? Se você está ali vivendo a palavra, o evangelho, se você recebeu
a palavra de Deus na sua vida, se você é aquela pessoa que agora se engloba entre aqueles que vivem o Evangelho, Jesus disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Então nós temos que buscar essa vida em abundância. Se você é esse tipo de pessoa que depois que você ingressou numa igreja, né, depois que você passou a frequentar a igreja, a questão da sua casa piorou, você está vendo aí a situação do seu casamento cada vez pior, da sua vida sentimental, o seu relacionamento com os seus filhos, se você percebe que isso piorou e piorou muito, não deixe de estar conosco neste grande domingo na comunidade Cristã Amor e Graça. Estaremos aí falando exatamente sobre os problemas do relacionamento, por que é tão difícil você se relacionar com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho tem dificuldade de conversar com os pais têm dificuldade de se relacionar com os filhos. Por que isso acontece? Hoje você tem aquela questão já do passado, de décadas atrás, né? Ah, minha mãe é careta, meu pai é careta, não dá para conversar com meu pai, não dá para conversar com a minha mãe. Como é que você faz para ter um diálogo com aquela pessoa que você ama, aquela pessoa da sua casa, aquela pessoa que é importante para você? Afinal de contas, é o seu familiar, né? Como que nós vamos nos adaptar a essas questões? Então, domingo você não pode perder esta grande reunião, uma reunião especial, principalmente para você que está passando por alguma questão no âmbito familiar. Esteja conosco, participe, eu tenho certeza que Deus vai conduzir a sua vida, Ele vai conduzir os teus passos, os teus caminhos, Ele vai ministrar poderosamente a favor da sua vida, trazendo para você uma concepção muito legal de família abençoada. Os nossos convidados hoje, teve um convidado que citou aqui uma questão sobre família, né? É muito legal, para que haja paz no lar, para que o que depender de vós, na Bíblia está escrito, o que depender de mim, de você, meu irmão, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Então, o que depender de mim, eu vou ter paz, né, com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, com a minha esposa, com meu marido, eu vou ter paz com as pessoas. Porque se eu não tiver paz com essas pessoas, eu vou ter paz com quem? Com as pessoas lá de fora? É muito mais difícil eu ter paz com as pessoas lá de fora do que com as pessoas de casa. E tem pessoas que dizem exatamente ao contrário: bicho, eu tá maluco. É muito mais fácil ter paz com as pessoas lá de fora do que com as pessoas de casa, porque as pessoas de casa não me tratam com dignidade, elas não me tratam bem, né? Minha esposa me trata mal, meu marido me trata mal. Eu consigo ter muito mais paz com a minha amiga de trabalho, com a minha amiga da faculdade, com o meu amigo da faculdade, do que com as pessoas de casa. Então, essa situação, ela tem que mudar. Ela não pode continuar sendo gerada dessa maneira, porque senão você vai estar destruindo a sua casa. A Bíblia cita que a mulher sábia edifica a sua casa e insensata ela mesma destrói. Será que você tem vivido o verdadeiro evangelho para ter uma família abençoada, para ter uma família na mais perfeita vitória? Então pense nisso, medite nessas palavras e procure uma comunidade cristã Amor e Graça neste grande domingo, onde eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Mais uma vez lembrando, nós estamos no Brás, eu estarei com você na Avenida Celso Garcia 243. Se você vai de metrô, desce na estação Bresser, não desça na estação Brás não, você desce na Bresser, você vai você vai ir até a Celso Garcia pela Rua Bresser, tá? Não vá pela outra rua não, você vai pela Rua Bresser. Indo pela Rua Bresser, você vai sair quase na porta da nossa igreja. Algumas pessoas elas descem na estação Bresser e elas querem ir pela Rua do Hipódromo, você vai sair bem longe da igreja. Então o segredo é descer na estação Bresser e ir pela Rua Bresser, tá? Você sai quase ali na porta da comunidade cristã Amor e Graça. Se você vem de trem, você vai descer na estação Brás, não tem como você descer outra estação, você desce no Brás e você vai andando pela Rangel Pestana até chegar ali na Celso Garcia. É um pouco mais distante, né? Quem vem de trem, mas não é tão distante assim. Você vai andar ali uns 500 metros e vai estar na nossa igreja, tá certo? Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Você que vem de Mauá, você que vem de Santo André, lugares onde passa um trem, você que vem de Jundiaí, você que vem da Zona Leste, você pode descer
na estação Brás de Trem. Se você vem de ônibus, olha, são várias linhas que passam ali na Celso Garcia. Então, você que vem do bairro para o centro, passou ali a rua Bresser, você já faz o sinal que você vai descer no próximo ponto. Você desce no ponto quase em frente à comunidade cristã Amor e Graça, tá certo? E quem vai de carro tem o Waze, tem, né, os maps para você chegar ali. Então não tem como você errar. A Avenida Celso Garcia é uma das mais conhecidas de São Paulo. Você vai estar conosco 9 horas da manhã, que é a nossa principal reunião, ou às 18 horas, onde eu estarei com você também na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Pastora Silva vai estar com você na Marechal Tito 218, lembrando que é no comecinho da Marechal Tito, hein, gente? Quase pertinho ali da Praça do Forró, né? É esquina com a Nordestina, para você ter o ponto de contato, é Marechal Tito, esquina com a Nordestina, tá ali a nossa igreja. Então, 9 da manhã e 18 horas, também em São Miguel. Guarulhos, também 2 reuniões para você. Lembrando que a principal é 9 horas da manhã, na Monteiro Lobato 899. Na Lapa temos apenas uma reunião, na Clemente Álvares 352, 10 horas da manhã. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejo 950, pertinho da Estação dos Estudantes, você vai estar conosco em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejo 950, 3 horas da tarde, neste grande domingo de restauração de família, de transformação familiar. A mensagem que você vai ouvir, ela vai trazer muitas bênçãos para você, então não deixe de estar conosco neste dia importantíssimo, este dia que vai mudar a sua vida, tá bom? Procure a comunidade Cristã Amor e Graça, esperamos que a felicidade esteja ali aguardando por você, na nossa igreja, para que você tenha vida e vida em abundância. Nós vamos sortear os livros dos Sentimentos, hein? Todas as pessoas que participaram, né? Aqui você participa do programa e você tem o sorteio do livro dos Sentimentos, né? Então nós vamos sortear para todos os participantes que participaram durante essa semana, você que deu o ar da sua graça, você que não nos abandonou. Tem muitos membros da igreja que ouvem a nossa programação todos os dias e nunca mandaram um like sequer, nunca mandam um áudio sequer pra gente. É uma pena, né? Tá que nem o irmão do filho pródigo, há tanto tempo na casa do pai, nunca festejou com a gente. Então, infelizmente, você não está no sorteio de hoje. Mas vamos ver quem ganhou. Primeiro sorteio, vamos ver quem ganhou o livro dos Sentimentos. Vamos lá, tomara que seja uma pessoa que nunca ganhou. Araújo Fonseca, Sônia ganhou um livro dos Sentimentos. Parabéns a você, Sônia, pela sua participação. Você participou. Agora quem deu like, quantos likes nós temos? Volta no começo lá de novo. Nós temos 1.273 pessoas que deram like pra gente. Quem dá like aqui também concorre ao livro dos Sentimentos. E quem ganhou o livro dos Sentimentos no like foi. Vamos lá. Nani Diniz, no YouTube, dê um like para nós. Obrigado, Nani Diniz. Vocês duas entrem em contato conosco no WhatsApp para vocês saberem como que vocês retiram os respectivos livros dos Sentimentos. Muito obrigado a todos que participaram, gente. Que você tenha um ótimo final de semana. Espero estar conhecendo você na comunidade Cristã Amor e Graça neste grande domingo. Não pode passar deste domingo. Esteja conosco. Deus vai abrilhantar o teu coração, vai te dar uma semana maravilhosa, semana de vitórias, de bênçãos, de conquistas. Não perca esta oportunidade de conhecer a igreja que realmente se interessa por você. E você que amou este programa, você que gostou da nossa programação e você quer nos ajudar. Bispo, eu quero ajudar este programa não pode ficar fora do ar. Olha, Bispo, depois do bate-papo de hoje, foi tão legal saber que não é só estar numa igreja, mas eu preciso ver se essa igreja não tem uma doutrina destruidora, uma doutrina que pode até me tirar da vida eterna. Isso pode acontecer sim, dependendo da doutrina que você viver, ela vai tirar você do reino de Deus. Então você quer contribuir para que este programa permaneça no ar? Olha, o pessoal do YouTube, do Facebook está aí passando aí o número da conta, e o pessoal aqui da rádio, eu vou passar agora a vinheta para você. Você quer contribuir com a nossa programação? Olha, que Deus prospere você grandemente e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Até domingo. Tchau. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco
agência 54, conta corrente 139625-0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua casa, é pior que um incrédulo. Você ama a sua família? Quer salvar a sua casa? Venha estar conosco neste grande domingo intercedendo pela transformação da sua casa. No Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. A Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao Livro dos Sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse